Senhor Jesus a todos. Amém. É uma data onde nós lembramos a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, para lembrarmos com gratidão, com adoração, tudo que o Senhor fez pela nossa salvação, para a salvação de todo aquele que nele crê. E é sobre isso que nós vamos falar na mensagem de hoje, sobre esse sacrifício que Jesus fez por nós. Quero lembrar a todos, principalmente as crianças, que no final do culto haverá a distribuição de uma lembrancinha para as crianças, tá bom? Então não esqueçam, no final do culto. Nós precisamos sempre nos lembrar da origem, das nossas origens, da origem da nossa fé. A nossa fé é chamada de fé evangélica, como na palavra de Deus diz. E é chamada também de fé hebraico-cristã. Por que a nossa fé é chamada de fé hebraico-cristã? Porque é a fé que herdamos lá de Abraão, do povo hebreu, do povo judeu. Por isso é chamado hebraico-cristã. Porque nós recebemos do povo hebreu todas as escrituras sagradas, toda a escritura sagrada. E Deus usou esse povo para trazer até nós a palavra dele e para trazer também até nós, através desse povo, o nosso Salvador, o Senhor Jesus, que foi nascido judeu também. O próprio Senhor Jesus declarou: a salvação vem dos judeus, ou seja, através do povo judeu veio Jesus e Jesus, o nosso Salvador. São coisas básicas da nossa fé, mas nós temos que sempre lembrar, porque sempre temos crianças que desde novinhas estarão aprendendo. Para nós adultos, nós lembramos para renovar nossa gratidão e nossa adoração. E para as crianças, principalmente, como a palavra de Deus diz, para a gente ensinar princípios, valores e a fé cristã. Por isso não é cansativo repetir sempre as mesmas coisas, porque estas coisas, elas são o que temos de maior valor. E o ponto alto da nossa fé, o ponto mais alto da nossa fé, é exatamente a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus, ela autentica toda a nossa fé. Ela confirma toda a nossa fé, a ressurreição de Jesus, provando que ele não era um homem comum, mas era o Filho de Deus, que cumpriu todo o necessário pela nossa salvação, até ao ponto de derramar sua vida, seu sangue na cruz, e depois, para autenticar tudo o que ele fez e tudo o que ele ensinou, ele ressuscitou. Foi a prova mais autêntica e mais completa que nos foi dada para a nossa fé. Então, eu quero ler junto com os irmãos aqui, Êxodo capítulo 12, os versículos do 1 ao 14. Esse texto é o principal texto da Bíblia que fala da origem da Páscoa, onde aconteceu a primeira Páscoa. Os irmãos sabem que quando Moisés foi chamado por Deus para ir até ao Egito e libertar o seu povo,
que estava escravizado há 400 anos. Várias e várias gerações de escravos. Filhos de escravos, neto de escravo, bisneto, tataraneto. Todas aquelas gerações de escravos durante 400 anos. 430 anos, para ser mais exato. Foram escravizados no Egito. E Deus chamou Moisés para libertá-los. E como o faraó, rei do Egito, não queria libertar o povo, foi necessário que Deus enviasse 10 pragas. 10 pragas. Para convencer faraó que ele deveria libertar o povo de Israel. A primeira praga, as águas se tornaram em sangue. As águas dos rios, das fontes, tudo se tornou em sangue. A segunda praga, a praga das rãs, que subiam dos rios de sangue. A terceira praga, a praga dos piolhos. Os egípcios detestavam piolhos. Eles raspavam a cabeça, raspavam o corpo todo para não pegar piolho. O piolho era uma coisa terrível para eles. E a quarta praga, a praga das moscas. Enxames de moscas encheu todo um país inteiro do Egito. E a quinta praga, a praga da peste dos animais, que matou todos os rebanhos dos animais. A peste dos animais. A sexta praga, a úlcera dos homens, que estourou na pele dos homens e muita gente sofreu com essa praga das úlceras. A sétima praga, a chamada de saraiva, que é a chuva de granizo. Granizo, né? É assim que fala? A Cleusa está rindo porque eu confundo granizo com granito, né? Mas é granizo, né? É a saraiva, né? É a saraiva, chuva. Eu já vi uma explicação que era chuva de pedras afogueadas. Então, eu não sei muito detalhes sobre isso, mas alguns traduções dizem que eram. Alguns estudiosos teólogos dizem que eram pedras afogueadas. Enfim, eu sei que aquela chuva de pedras, chamada saraiva, também destruiu plantação, matou animais e fez um estrago muito grande nas casas, em tudo, né? Essa foi a sétima praga. E a oitava praga dos gafanhotos, que devoraram toda a plantação, não deixando alimento para eles. A nona praga da escuridão, que foi 3 dias de densa escuridão. A Bíblia diz que a escuridão era tão forte que era possível apalpar, como se fosse uma nuvem negra. Diz que era possível apalpar. Agora você imagina que escuridão tão terrível era essa que era possível apalpar. Muito, muito terrível. A gente hoje não imagina isso. Mas era a nona praga. E a 10ª praga, que é o que tem a ver que nós vamos falar agora, era a morte de todos os primogênitos. Todo primeiro filho de cada família iria morrer, como um castigo de Deus, porque Faraó não queria libertar o seu povo. E Deus estava decidido que o seu povo seria liberto. Então, é aí que entra a primeira Páscoa. A primeira Páscoa que aconteceu foi assim. Deus disse para Moisés: todo primogênito morrerá, desde o trono de Faraó até ao mais simples, mais pobre família do Egito. Todo primogênito morrerá. Então, Moisés, você vai instruir o povo a fazer o seguinte: cada pai de cada família vai matar um cordeiro. Esse cordeiro tem que ser o cordeiro de 1 ano de idade. Ele não pode ter defeito, não pode ter mancha, não pode ter quebradura, nada. Tem que ser um cordeiro perfeito, 100% saudável, sem nenhuma mancha, sem nada de defeito. Simbolizando que o Filho de Deus, o Salvador, o Cordeiro de Deus, viria perfeito, sem pecado, para ser o Cordeiro de Deus, para ser o nosso Salvador. Então, Deus instruiu Moisés para que cada família soubesse disso. Cada pai de família ia sacrificar um cordeiro, pegar o sangue daquele cordeiro e marcar a porta da casa, os umbrais da porta da casa. E Deus disse: toda casa onde tiver marcada com o sangue do cordeiro,
O anjo da morte vai passar por cima. Vai passar por cima daquela casa e ali ninguém será ferido. Por isso o significado da palavra Páscoa, passar por cima. Ou um significado mais resumido, passagem. O significado mais perfeito é passar por cima. Isso significa Páscoa. Também chamada de passagem, porque era a passagem do anjo de Deus que iria trazer toda aquela mortandade. Mas a casa que tivesse marcada com o sangue do Cordeiro, ali não morreria ninguém. Ali não morreria o primogênito, mas sua vida seria poupada. Simbolizando que Jesus, o Cordeiro de Deus, quando derramasse seu sangue na cruz, todo aquele que pela fé receber Jesus como seu Salvador, a sua vida será poupada e ele não passará pela condenação do inferno. A sua vida será poupada, será salva, quando for coberto com o sangue de Jesus. Quando ele receber Jesus como seu Senhor e Salvador, a sua vida será poupada. Não experimentará a condenação eterna, mas entrará para a vida eterna. Isso é Páscoa verdadeira. Isso é Páscoa verdadeira. E nós sabemos disso. E nós sabemos, como a Bíblia diz, que as coisas que aconteceram no passado são como sombras do que haveria de vir. Então, vamos ler aqui o texto, Êxodo 12, do 1 ao 14. Eu estarei fazendo uma leitura bem dinâmica para que não se demore muito tempo. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, o principal também dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme ao número das almas, conforme ao comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo. A cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei, aqui que é a passagem, né? A passagem de Deus. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima,
Está vendo essa expressão aqui, ó? Passarei por cima. Isso significa Páscoa. Passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Então Deus ordenou que geração após geração, perpetuamente, para sempre, seria celebrada a Páscoa do Senhor. Por isso nós celebramos a Páscoa do Senhor. Nós recebemos a nossa fé, que nos foi dada pelo Espírito Santo, mas que Deus usou o povo hebreu para que essa fé chegasse até nós, para que as Escrituras chegassem até nós. Então eu costumo dizer sempre, não me canso de dizer, que nós temos uma dívida de gratidão impagável com o povo hebreu, com o povo de Israel. Nós temos uma dívida de gratidão com esse povo, porque esse povo foi o povo que sofreu tudo o que tinha que sofrer para que através das gerações desse povo, o Salvador chegasse até nós. E eles foram perseguidos, mortos, maltratados, dispersos pelo mundo, expulsos de sua terra. Tudo eles sofreram para que o Salvador chegasse até nós. Então nós temos uma dívida de gratidão com esse povo, sem contar que os exércitos e as nações de pessoas que queriam dominar o mundo pela perversidade e pela maldade. Deus usou os exércitos de Israel para exterminar com aquelas nações impiedosas, com aquelas nações perversas. E Deus simplesmente exterminou até não sobrar um daquelas nações. Por quê? Porque se aquelas nações existissem, o mundo não haveria o mínimo de moral, de decência e de ordem no mundo. O mundo seria um caos completo, dominado por homens inescrupulosos que iriam não fazer outra coisa a não ser maltratar o povo e subjugar o povo à escravidão, como o Egito fazia, né? Se temos hoje essa relativa liberdade, se temos hoje liberdade para andar, para ir para qualquer lugar, se temos hoje paz dentro da nossa casa, é porque Deus, em sua bondade e misericórdia, Ele usou o povo de Israel para combater contra aquelas nações, porque se aquelas nações continuassem existindo, o mundo não haveria uma nação sequer hoje que fosse uma nação do bem. Todas seriam dirigidas por um espírito de maldade e de perversidade. Não haveria liberdade nas ruas, não haveria nada de bem que a gente desfruta hoje. Então nós temos muito que adorar a Deus, muito além do que a gente imagina, muito além do que a gente pensa. Nós temos para adorar a Deus, esse nosso Deus que fez tanto por nós. Além do maior benefício que Ele nos deu, que foi o seu Filho amado Jesus, para que sofresse todas essas dores, no corpo, na alma e no espírito. Ele sofreu todas essas dores. Muitas pessoas imaginam Jesus apenas o seu sofrimento no corpo, que não foi pequeno, foi uma dor que para qualquer um de nós seria insuportável, mas Ele suportou por amor de nós. Mas além disso, Ele teve dor na alma e no espírito, porque Deus, para nos salvar, Ele teve que, por isso que Ele diz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? E de fato, Deus o desamparou, porque precisava, por um momento, que Jesus sofresse o abandono. E aquele abandono que Ele sofreu, era o abandono que Deus ia descarregar sobre nós. Nós somos merecedores daquele abandono.
aquele abandono que Jesus experimentou, de ser desligado de Deus por aquele momento, para poder trazer salvação para nós. Ele sofreu nas suas mãos, porque as nossas obras eram más. Ele sofreu nos seus pés, porque o nosso caminho era mau. Então Deus castigou o nosso mal, as nossas más obras nas mãos de Jesus. Castigou o nosso mau caminho nos pés de Jesus. Castigou toda malícia e maldade da nossa cabeça, da nossa mente, numa coroa de espinho para Jesus. Então, não existe amor maior. Não existe amor maior que esse, do que o amor demonstrado por Jesus ali na cruz do Calvário. Jesus, ele foi qualificado para ser o nosso Salvador, porque nele não havia pecado algum. Nele não havia pecado algum. Por isso eu quero ler Hebreus 4, 14 e 15, onde diz que em Jesus não havia pecado algum. Ele foi tentado, mas não pecou. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então aquele cordeiro simbolizava Jesus. A Bíblia diz em Hebreus 10, 1, vamos ler também Hebreus capítulo 10, versículo 1, que vai nos trazer uma compreensão maior do que isso significa. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Explicando resumidamente isso daqui, que diz que toda a lei, que foi a lei escrita por Moisés, e aqueles rituais que eram realizados, como por exemplo matar o cordeiro e tudo, a Bíblia diz que era sombra do que haveria de vir. O que é sombra? Esse símbolo do que haveria de vir, mas não era a imagem exata das coisas. Não era o que Deus ainda iria concretizar. O que Deus ainda iria concretizar era a morte de Jesus na cruz e a sua ressurreição. Mas até que chegasse esse dia, para que o povo sempre lembrasse na promessa de Deus, e para que o povo sempre esperasse pela vinda do Salvador, o que era feito? Era morto o cordeiro. E cada vez que eles viam um cordeiro sendo sacrificado, eles lembravam: é porque um dia Deus enviará o seu próprio filho para ser o nosso cordeiro. Porque o sangue de um cordeiro não purifica o nosso pecado. Ele é só um símbolo para nos lembrar do que há de vir. Mas quando Jesus vier e derramar o seu sangue, aquele sangue vai ser o preço pago pela nossa redenção, pelo nosso resgate, uma vez que o pecador está perdido e precisa ser resgatado. E o preço desse resgate é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus foi o preço pelo nosso resgate. E isso diz de uma maneira muito clara, sem a menor chance da gente compreender errado ou alguma coisa assim, lá em 1 Pedro 1, 18 e 19. Está escrito de uma maneira bem clara que o sangue de Jesus foi o preço pago pela nossa redenção. 1 Pedro 1, 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado.
Esse foi o preço pelo nosso resgate. Lá no Antigo Testamento, quando uma pessoa era resgatada, que era escravo, e o resgatador daquela pessoa ia lá resgatar aquele escravo era pago com ouro ou prata. Por isso que Pedro aqui diz, não foi com ouro, nem com prata, que nós fomos comprados, mas foi com o sangue de Jesus. Porque o sangue de Jesus era o sangue de um homem perfeito, sem pecado. Por isso ele foi qualificado para ser o nosso Salvador. E em Levítico 17:11, Levítico 17:11, diz assim que Deus estabeleceu que o sangue que iria fazer propiciação pelo nosso pecado. Porque a Bíblia diz assim, a vida do homem, a vida da alma está no sangue. Se você perde o seu sangue, você perde a sua vida. Sua vida está no seu sangue. Por isso Deus deixou estabelecido que o sangue de um inocente seria pago, seria o preço para resgatar a nós que temos sangue de pecadores. Que o nosso sangue, nem que fosse oferecido em sacrifício, não seria suficiente para pagar o preço da nossa salvação, mas somente o sangue de Jesus, que não tinha pecado. E Deus deixou estabelecido, o sangue fará expiação, aqui versículo Levítico 17:11, porque a vida da carne, ou seja, do nosso corpo, está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Aqui ele fala do sangue dos animais, que seria derramado no altar, simbolizando que no futuro o sangue de Jesus seria derramado na cruz, pela nossa salvação. Isso é importante a gente saber, porque muitas pessoas não sabem fazer a ligação, não compreendem a ligação que o sangue de Jesus, o que o sangue de Jesus tem a ver com a nossa salvação. Mas a Bíblia deixa bem claro, é o pagamento do resgate. O sangue de Jesus é o pagamento do resgate das nossas almas, que estavam caminhando a passos apressados para o inferno. E Jesus, em seu amor, em sua providência, Deus, em seu amor, em sua providência, enviou Jesus, seu Filho amado, para que esse preço fosse pago. E qualquer um de nós, por mais bom cidadão que seja, falasse, ó Deus, eu dou a minha vida, eu dou tudo o que eu tenho para os pobres, e o Senhor pode me pendurar numa cruz também. Deus iria dizer para essa pessoa, olha, não é suficiente. Isso tudo que você fizer não paga 1 minuto de vida lá no céu. Não paga nada. É insignificante, é inútil, é sujo. É sujo. Por quê? Porque o seu pecado está na sua índole, na sua alma, no seu coração. E esse pecado só é limpo com o sangue de Jesus. Só é limpo com o sangue de Jesus. E não com o seu próprio. É isso que Deus falaria para nós. E o nosso próprio sangue, ele não presta para fazer o resgate pela nossa salvação. E lá, em Isaías 64:6, se eu não me engano, Isaías 64:6, diz assim que as nossas obras, como tentativa de salvação, como muitos religiosos acreditam que serão salvos por suas obras, a resposta disso está na Bíblia. Que as nossas obras são como trapo de imundícia. Sabe o que é trapo de imundícia? São aqueles panos que enrolavam o leproso. Então é como se Deus falasse, olha, toda a sua tentativa de ser salvo sem Jesus
É como um trapo fedorento que enrola o leproso. E eu não suporto ver aquilo. É como Deus está falando isso. A sua tentativa de ser salvo sem Jesus é igual ao trapo de imundícia. Toda a sua obra, toda a sua tentativa é trapo de imundícia. É aquele pano que enrolava o leproso. Pensa no como aquilo ficava fedorento, como aquilo ficava feio. E Deus compara as obras de quem tenta se salvar sem Jesus com esse pano sujo. Por quê? As nossas obras só têm valor quando nós estamos em Cristo. Quando nós estamos em Cristo, nossas obras têm valor. E o que é estar em Cristo? Quando sua vida já está entregue para Jesus. Quando você já é convertido para Jesus. Suas obras passam a ter valor. Antes disso, suas obras, por mais bondosas e caridosas que sejam, elas não têm valor para a salvação. Só tem valor para a salvação a obra feita depois que sua vida é entregue para Jesus. Antes, não é possível. É uma ofensa contra Deus. É como se você estivesse tentando subornar a Deus. Quando você se recomenda por causa do eu sou bom, eu sou honesto, não matei ninguém, não roubei ninguém. Quando você tenta se recomendar para Deus a base de eu sou isso, eu faço isso, eu sou isso, eu faço isso, é inútil. É inútil. Isso é uma ofensa contra Deus. É como se você estivesse tentando subornar a Deus. E Deus não aceita. Isso é grave. Isso é grave. Isso tem até aparência de religioso, mas isso é grave. Isso é perigoso. Diante de Deus, isso é muito perigoso fazer isso. Deus rejeita. Deus lança você fora da presença dele, se você tentar fazer isso. Mas nós só podemos ser salvos pelos méritos de Jesus. Nossas obras passam a ter valor quando a nossa fé já está em Jesus. E a ressurreição de Jesus, para concluir, a ressurreição de Jesus é o que atesta toda a nossa fé. É o que confirma toda a nossa fé. Por quê que a ressurreição de Jesus é tão importante? Por quê? Se tiver ruim, não tem problema, irmão. Eu dou uns gritos daqui e todo mundo me escuta aqui. Por que a ressurreição de Jesus é o ponto alto da nossa fé? Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, ele seria considerado como um homem pecador. Então, a prova de que não havia pecado nele foi que o Espírito Santo, a Bíblia diz, o Espírito Santo, o Espírito de santificação, ressuscitou Jesus. Por que a Bíblia diz lá em Romanos 1,4, que o Espírito de santificação ressuscitou Jesus? Porque confirmando que ele era santo, sem nenhum pecado. Por isso ele teve o poder da ressurreição. Se houvesse qualquer pecado em Jesus, ele não poderia ser ressuscitado. Mas ele ressuscitou, confirmando que era santo, confirmando que era filho de Deus. Porque a Bíblia diz em Gênesis 3,19, que todo aquele que cometeu o pecado, vai morrer e vai voltar ao pó. Vai voltar ao pó. Então, se Jesus morresse e voltasse ao pó, a nossa fé seria em vão. A nossa fé seria inútil. Porque nós estaríamos crendo num homem que fez boas coisas, mas que não adiantou nada, porque ele não deu prova de que era o Filho de Deus. Se Jesus morresse e virasse pó, o que o povo ia falar? Ah, tá aí, ó, não falei? É mais um comedor de arroz e feijão, igual nós. Porque ele morreu e também virou pó, e a palavra de Deus diz que o pecador ia virar pó. Então ele não virou pó, ele ressuscitou, dando provas autênticas. E a Bíblia diz que depois da ressurreição dele,
ele foi visto por mais de 500 pessoas. Por mais de 500 pessoas. Então, além da Bíblia, que já é suficiente para a gente crer, nós temos também a história. A própria história confirma que teve muitas, centenas de testemunhas que viram Jesus ressuscitado. E essa história foi passando também de geração em geração. Mas para nós já bastava o que a Bíblia diz, que nós cremos, não precisamos de provas. A Bíblia diz, nós cremos, mas Deus deu provas. Deus quis dar provas e Ele deu provas. E a última palavra que eu quero falar, irmãos, é que tudo isso que faz parte da nossa fé, que por esse motivo nós celebramos a Páscoa, que é a ressurreição de Jesus, é também um apelo para nós proclamarmos a salvação para aqueles que ainda não receberam a salvação. Então nós temos que ser proclamadores da salvação para aqueles que ainda não receberam. Esse é também um mandamento que recebemos do Senhor Jesus, para anunciar o Evangelho a todos, a toda criatura. E Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele estaria conosco, nos capacitando, nos dando poder para cumprir a missão que Ele deixou para nós. Que Deus nos abençoe, que essa data seja comemorada com alegria, cada um em sua casa. Não sei se tem alguém que vai, nós vamos fazer um junta-panela lá, vamos reunir os familiares, né? Eu acho que esse é um costume de todos, né? Ou quase todos, né? Junta a panela lá, junta os familiares. Então nós vamos fazer assim, eu creio que todos ou a maioria às vezes faz isso na Páscoa, né? Ou se você é uma família que vai ficar sozinha também, para Deus não faz diferença. Diferença se você vai estar sozinho ou se vai ter mais 50 pessoas junto com você, para Deus não faz diferença. Diferença é como estará o seu coração. Se o seu coração estará agradecido, louvando a Deus, adorando a Deus pela ressurreição de Jesus, né? E é isso que nos importa. Que Deus nos abençoe e que tenhamos uma celebração de Páscoa muito abençoada, muito feliz em nossos lares. Vamos orar então? Nosso amado Pai, obrigado, Senhor, por esse momento tão especial que nós lembramos o ponto alto da nossa fé, a ressurreição de Jesus, que deu todas as provas de ser Ele o nosso Salvador, de ser Ele o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Obrigado, Senhor, pelo Teu amado Filho. Obrigado, Senhor Jesus, pelo Teu amor. Obrigado, Espírito Santo, por nos convencer de que era necessário crer em Jesus para a nossa salvação. Obrigado, Senhor, porque esse amor é tão inexplicável e tão grande que não há palavras para descrever a grandeza desse amor. Mas mesmo sem palavras, nós sentimos em nosso coração, nós sentimos essa gratidão, sentimos o valor que tem o sacrifício de Jesus para a nossa salvação. E, Senhor, se houver hoje aqui em nosso meio alguém que ainda não tenha entregue a vida para Jesus, que o Senhor opere no coração dessa pessoa, no entendimento dessa pessoa, para que ele entenda a obra que Jesus fez por ele, que fez por amor, para salvar, para livrar da condenação eterna. Nós te agradecemos, Pai amado, e louvamos o teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém.